Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar os nossos estudos desse sábado, dia 28 de agosto de 2021, né? Nosso estudo do Livro dos Espíritos. Esse é o primeiro vídeo do estudo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o item 2 do capítulo 11 do livro terceiro de O Livro dos Espíritos. Nós vamos conversar, na verdade, sobre 3 itens. O item 2, que é o direito à propriedade e roubo. O item 3, caridade e amor ao próximo. E o item 4, amor maternal e filial. São esses 3 itens que nós vamos falar hoje. Então, que tenhamos aí uma tarde muito produtiva, de muito aprendizado para todos nós. Então, vamos lá. No meu livro aqui, estamos na página 293 e a questão que nós vamos iniciar o estudo hoje é a questão 880, tá bom? A questão 880 nos diz o seguinte: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Essa é uma resposta fácil, né? O primeiro direito é o direito à vida, né? Então ele diz lá, o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Então, a gente vê aí desde sempre na humanidade, né, como que os crimes que envolvem a morte das pessoas, eles são, né, punidos de uma forma muito séria, né? Por quê? Porque realmente ele está infligindo um problema muito sério a outra pessoa, que está tirando-lhe o direito à vida. E isso em todos e qualquer momento da nossa existência, tá? Questão 881. O direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais puder trabalhar? Então, veja, se eu tenho o direito de viver, né, é um direito inalienável, né, eu posso, então, ajuntar tesouros, vamos dizer assim, para que eu possa ter, então, um final de vida tranquilo, quando eu não puder mais trabalhar para me sustentar? Sim, claro, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, através de um trabalho honesto e não ajuntar como um egoísta. Alguns animais lhe dão o exemplo dessa previdência. Então, veja, não é o ajuntar por ajuntar e guardar aquela quantidade imensa de coisas materiais que não, na verdade, vão ser necessárias para a manutenção da vida, né? Então, muitas vezes nós juntamos coisas que são excessivas, né? Não são necessariamente não são necessariamente necessárias. Ficou bonito isso, né? Não é necessariamente o que a gente vai precisar. E esse exemplo da abelha, para mim, ele é fantástico, né? Porque, veja, a abelha, ela vive numa comunidade. Então, é tudo feito em prol da comunidade. Todos trabalham pela comunidade. E aquela comunidade, então, ela consegue se manter, né? Não é um indivíduo que pode fazer, né, pode ter uma velhice tranquila em detrimento de outros que não têm. Então, o ideal seria essa comparação aí, que pudéssemos ser como as abelhas, né, uma comunidade em que todos cuidam de todos, né? Questão 882. O homem tem direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? Então, veja, eu trabalhei, né, muito, de sol a sol, né, consegui muitas coisas materiais. Eu posso defender isso? Né? Eu tenho o direito de me defender? A resposta é muito boa, né? Essa todo mundo está sabendo. Deus não disse, não roubarás? E Jesus, dai a César o que é de César? Então, veja, eu tenho o direito, sim, de ter acesso àquilo que eu
conseguir amealhar. Mas também, olha só, dai a César o que é de César, né? É aquela medida, o caminho do meio, como nos diria o Buda, né? Aquela medida do necessário, né? Aquilo que a gente, ele tem um comentáriozinho aqui, aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e viver, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco as consequências disso, né? Assim, como que a gente vai ter que medir isso. A gente tem esse direito, então. Eu tenho o direito a ter uma moradia que satisfaça as minhas necessidades. Se eu preciso de um veículo, eu posso tranquilamente ter o meu veículo. Mas é aquela coisa, né? Se eu uso um carro, por que que eu teria 3 ou 4 ou 2 que seja, né? Se eu uso um veículo, se eu uso... Então, coisas que a gente precisa pensar de vez em quando. O desejo de possuir é natural? Questão 883. Sim, mas quando o homem só deseja para si e para sua satisfação pessoal, é egoísmo. Então, veja, a gente já começa aqui a ver as questões aí. Veja, posso querer ter as coisas, né, que vão facilitar a minha vida, vão tornar minha vida mais tranquila. Mas veja, só para mim, só eu tenho esse direito, né? 883A. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, pois o que tem que viver não se torna carga para ninguém? Pois o que tem com que viver não se torna carga para ninguém? Li errado, hein, gente? E a resposta é aquela que a gente começa a tomar umas cacetadinhas de vez em quando, né? Há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém ou apenas para satisfazer as paixões. Acreditas que isso seja provado por Deus? Aquele que ajunta pelo seu trabalho com a intenção de auxiliar seu semelhante, pratica a lei de amor e caridade e seu trabalho é abençoado por Deus. Então, aquilo que a gente já vinha conversando, que eu já vinha falando para vocês, olha, eu tenho direito à propriedade, a ter aquilo que vai facilitar a minha vida? Claro, né? Agora, como que eu quero isso? Por que que eu quero isso? Né? Eu quero para ter aí uma caixa forte, como o tio Patinhas. Nossa, que coisa velha que eu arrumei agora, hein? Ter um lugar em que eu guarde todos os meus tesouros para que ninguém tenha acesso a eles. Ou aquilo que eu tenho também pode ser distribuído para outras pessoas que precisam, né? Olha bem, veja se a gente resolver colocar numa caixinha lá como vai ser isso. Questão 884. Qual é o caráter da propriedade legítima? Só há uma propriedade legítima, a que foi adquirida sem prejuízo para os outros. Então, isso é muito, muito sério. A lei de amor e justiça proíbe que se faça a outro o que não queremos que nos seja feito, e condena, por este mesmo princípio, todo meio de adquirir o que o contrarie. Então, aqui, essa questão a gente pode discutir 1 ano sobre ela, né? O que é não prejudicar o outro, né? Então, se eu tenho um empregado e eu deixo de pagar o salário que ele merece, pagando um salário inferior, eu estou prejudicando o meu semelhante. Se eu deixo de pagar os direitos trabalhistas, tudo aquilo que eu fizer que vai prejudicar de qualquer forma o outro, esse já não é uma propriedade legítima, né? Não é só prejudicar no sentido de, eu tirei dele, mas também na forma como eu tratei, na forma como eu retribuí aquele trabalho que me foi oferecido, né? Então, é muito, muito sério, é uma coisa para a gente pensar muito bem como eu disse para vocês, a gente poderia ficar discutindo aqui um tempão.
Mas ele pede aqui para a gente olhar a questão 808. E a questão 808, ela fala sobre a desigualdade de riquezas, né? E aí ela coloca, a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que dão a uns mais meios de adquirir que a outros? E ele fala sim e não. É e não é. Porque ele diz, que dizes da astúcia e do roubo? Quer dizer, se eu tenho mais possibilidade, eu tenho que oferecer mais, não é? Para que não haja esse prejuízo do meu semelhante. Paramos por aqui nesse vídeo, nos encontramos daqui a alguns minutinhos. Até já!